Bom, boa tarde a todos. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GIEP, é uma realização conjunta das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão Universitária e de Ensino, além da Gerência de Ensino e Pesquisa GIEP do Hospital de Clínicas da UFTM. O objetivo principal da GIEP é apresentar os resultados dos programas e projetos de ensino e de pesquisas científicas e tecnológicas, assim como das ações de extensão com vistas a estimular o processo educativo por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, incluindo as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas. Desta forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, a diversidade, a cultura e a interdisciplinariedade. Agradeço a presença de todos. Vou passar algumas orientações. As apresentações, elas possuem 5 minutos de oração para o apresentador. Esse período pode variar em 2 para mais, 2 para menos. Contudo, se passar de 5 minutos, os avaliadores vão considerar, né, na hora de fazer a avaliação. Depois nós teremos 5 minutos de arguição dividida entre os dois avaliadores. Aí a gente conta com a sabedoria dos avaliadores para dividir o tempo da forma que for mais adequada, né? Após a apresentação de cada trabalho, o avaliador poderá fazer as considerações e perguntas, né? E os trabalhos vão estar disponíveis na página da GIEP, na página da TV Onda, né, do SEMEC, da UFTM, do YouTube. Todas as apresentações estarão salvas lá. Quem quiser assistir depois poderá acessar lá. As avaliações serão feitas diretos no FTMnet pelos avaliadores e não haverá lista de presença. Todos os ouvintes que fizeram o cadastro vão receber o certificado. As pessoas, no caso da extensão, não é obrigatório que o orientador esteja presente, contudo, na avaliação do questionário que os avaliadores vão preencher dentro do sistema, né, do FTMnet, vai ter uma pergunta se o orientador estava presente. Contudo, é uma pergunta formal, ela não vai impactar na nota, no caso da extensão. Caso entre algum apresentador atrasado, após a gente já ter chamado o nome dele, ele vai poder apresentar, fazer a sua apresentação no final da fila, ele vai para o final da fila. Então é isso, desejo a todos os apresentadores presentes boa sorte e nós vamos iniciar agora. O primeiro trabalho é o Geoparque Uberaba, Educação Patrimonial. A apresentadora é a Camila Rodrigues Perlim. Camila, você está presente na sala? Sim, eu estou presente. Só que outra pessoa pode apresentar para mim, porque o meu computador está com problema, então eu estou pelo celular. Tem como? Camila, eu vou ter que te pular então para eu tirar essa dúvida e aí assim que eu tiver a Tá, resposta a gente volta em você, tá? tá bom. Seguindo a lista então, agora nós temos o José Antony Vieira Ramos com o projeto Escrita Significativa na Escola e o Uso das Mídias Sociais na Internet. Oi José, boa tarde, tudo bem? Seu áudio está desligado. Ok. Pode me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Ok. Quando você colocar a apresentação e der o sinal de ok, a gente olha o tempo e faz o cálculo, tá? Para você. Tudo bem, eu vou apresentar. Um minuto.
Só mais um minuto eu já vou puxar a apresentação. Tá, fica tranquilo. Tudo bem. Tá. Tá. Apresentar agora. Olha a apresentação. Tá. Está sendo apresentado já aí? Sim, como é, a apresentação está aparecendo? Sim, a apresentação está aparecendo, só não está na tela cheia. Eu vou expandir a tela. Pode ser visto agora? Sim, agora sim. Ok. Perfeito. 13h37, tá? José, pode iniciar, fica tranquilo e boa sorte. Olá, boa tarde. Eu me chamo José Antônio, sou apresentador do projeto de extensão Escrita Significativa na Escola e Uso das Mídias Sociais, internet. A minha orientadora foi a professora doutora Cláudia Almeida Rodrigues Muta e o fomenta da Protex Tefores. Para a introdução, queria apresentar sobre o que seria a escrita significativa, já que a escrita vamos lá, desculpe. A escrita significativa seria aquela que tem um propósito mais claro e relevante para o escritor, tendo motivação de interesse genuíno, seja por questão pessoal, profissional ou por questão social. Ela também pode ser interpretada como uma produção de texto que possui uma profundidade, relevância ou significatividade, podendo envolver uma comunicação mais eficaz de ideias, expressões de pensamentos profundos, transmissão de informações e transmissão de informações relevantes. A justificativa é o objetivo do projeto. O nosso objetivo desse projeto seria a capacitação dos estudantes da Escola Pública Parceira, que seria a Escola Estadual Francisco Cândido Xavier, com maior eficácia das tecnologias digitais que semeiam o mundo atual. O desenvolvimento de habilidades de escrita padrão essenciais para mídias sociais, algo que é fundamental para uma maior comunicação mais clara, coesa, e o aprimoramento da capacidade de leitura crítica nas redes sociais, tendo um pensamento mais crítico sobre aquelas informações que são recebidas cada estudante. Nosso método seria a aplicação de atividades e acompanhada de uma apresentação com aplicação sobre os temas letramento digital, suporte digital no cotidiano, escrita significativa e leitura escrita nas redes sociais, sendo essa aplicação feita em 2 encontros, cada encontro com uma semana de espaço-tempo, sendo ele ficar na sexta-feira, no mesmo colégio, Francisco Cândido Xavier, uma escola parceira. E cada atividade era feita em grupo ou individualmente, eram duas atividades por encontro, sendo uma delas sendo individuais e em grupo, podendo ser atividade de pesquisa online e produção de texto para a internet. Para o resultado de discussões, eu vou fazer uma explicação, porque o resultado de discussões e conclusões eu vou dar explicação porque vai estar vazio. Vamos lá. Na época que estava sendo feito o trabalho, não estava sendo aplicado. A aplicação foi feita há um pouco mais de 3 semanas, do projeto.
Então, resultados das discussões e a conclusão do projeto elas não estão prontos ainda. Ainda falta ter a realização da produção de atividade dos estudantes e que haja a resposta do questionário feito pelos estudantes, também fornecido por eles. Daqui, provavelmente, até dia 14, vai estar provavelmente pronto todos os materiais, a conclusão para ser entregue no relatório final. Por isso, não há resultado de discussões e conclusão final, devido a esse prazo que a aplicação não tinha sido feita naquele momento, e sim há um pouco mais de 2 semanas. Enquanto isso, eu tenho uma referência bibliográfica, caso seja necessário. Enfim, essa seria a apresentação. Eu vou tirar também. Rafael, você está sem som. Obrigado, José. Foram 4 minutos a apresentação, tá? Foi dentro do tempo, tranquilo. Agora nós vamos abrir para a arguição dos avaliadores. Vamos fazer por ordem alfabética, iniciando então pelo professor José Cláudio. Professor José Cláudio, pode iniciar a sua arguição, se tiver alguma dúvida. A palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. É um prazer aqui estar vendo a apresentação de vocês, participar do resultado do ensino, pesquisa e extensão que a gente faz na universidade. Eu só queria passar a palavra para que a professora Cláudia levantou a mão, e como era orientadora, talvez ela queira complementar alguma coisa que o Anthony falou, né? Se ela quiser falar, por favor, fique à vontade. Obrigada, professor José Cláudio. Não, eu queria só esclarecer, né? A conclusão do projeto ainda não foi possível, porque a nossa aplicação, ela foi semana passada e semana anterior. O projeto era para ser sido aplicado em outubro, mas eu tive que tirar férias por um problema pessoal, de perda na família, então atrasou toda a finalização do projeto. Mas nós já aplicamos, né, já desenvolvemos o projeto na escola, estamos só esperando as produções, que nós demos um prazo para os meninos desenvolverem na disciplina, que é de escrita criativa, e eles vão entregar essas produções no dia 14. A gente passou já um Google Forms com avaliação do projeto, e a gente já está coletando os dados. Então, em breve, né, no relatório final da atividade de extensão, nós apresentaremos, sim, todos os dados coletados, as reflexões, tudo mais. Queria só esclarecer, né, nesse sentido, mas o José Antony participou aí de todo o processo de criação de material didático, na pesquisa bibliográfica que foi feita, e nos ajudou, né, a elaborar o formulário, e agora vai nos ajudar a coletar esses dados e analisar esses dados. Então, agradeço a participação. Bom, acho que fica mais fácil para fazer a arguição mediante o esclarecimento da professora. Bom, uma questão que eu tenho em relação à apresentação, primeiro eu peço para o aluno que, assim, tenha calma nesse momento, porque imagine que você é o que sabe mais desse assunto, e é você que sabe mais desse assunto, porque você que trabalhou nele. Então, não se preocupe muito. Imagine que não tem ninguém, você está falando para a tela. É a tática que normalmente eu usava quando eu era mais novo, né? Que eu não olhava para ninguém, eu só pensava no que eu tinha que falar e ensaiava, claro, mas é uma dica para você realmente não ficar tão nervoso. Eu reparei que você estava bem nervoso, mas não se preocupe quanto a isso. Bom, uma dúvida que eu tive é em relação à quantidade de questionários que foram repassados ao público. Tem o quantitativo, mais ou menos? Foi feito
de forma virtual, por e-mail, ou foi feito, entregue impresso aos alunos? Essa é a minha primeira pergunta. Tá mudo, Antônio. Ok. Acho que pode me ouvir agora. Sim. Então, eu queria explicar que o questionário foi um questionário eletrônico feito no Google Forms, um total de 19 questões, entregue para os alunos via QR Code e foi apresentado para a escola. Os alunos todos têm um link de acesso para poder responder todas as questões que foram solicitadas por mim. Tem uma ideia do público, o quantitativo do público, ou não? Está em aberto? Tem uma estimativa? Eu não posso dizer com clareza qual a quantidade, já que eu não posso participar pessoalmente devido que eu também sou estudante de ensino médio. Então, eu não poderia participar do horário, que é pela manhã. Mas eu acredito que seja por volta de 20 alunos. Eu não sei exatamente, quem saber dizer é a professora Cláudia, junto com a professora Cicabri. Pois não, professora, pode falar. Então, deixa eu esclarecer também. O José Antônio, ele faz curso concomitante. E, então, a aplicação do projeto foi na parte da manhã. Então, ele não participou na escola, né? Ele fez todo o backstage, né? Fez todo o material didático, toda a apresentação, mas ele não foi na aplicação do projeto porque ele estaria em sala de aula, né? Essa disciplina, né, que a gente acompanha com o professor, e nós vamos continuar acompanhando, mesmo com o término do projeto, é a disciplina de escrita criativa. Nessa disciplina estão matriculados 35 alunos. E essa disciplina ela tem uma rotatividade, né, anual. Então, como a gente começou a trabalhar na escola já a partir do meio do ano, então, os nossos encontros foram mais com o professor, né, que organizou o que seria interessante para os alunos produzirem, e a gente foi nesses encontros presencialmente com os alunos, mas ainda mantemos interação, né, virtual com esses alunos. Então, contempla nessa turma 35 alunos. Tá ok, obrigado. Uma coisa, pelo que eu entendi do projeto, aí você me diga se eu estou certo ou errado, em relação à melhoria, eu teria como objetivo a melhoria da qualidade da escrita em mídia social ou uma forma de avaliação da qualidade da escrita nos tempos atuais? Desculpa, isso aí eu realmente não entendi. Então, com relação a isso, eu queria expressar mais que é em relação às mídias sociais, já que normalmente é o que é mais utilizado na maioria do público jovem, as mídias sociais são utilizadas por eles. Que realmente Sim, pode continuar. Desculpa, mas é uma avaliação da qualidade da escrita ou é um orientativo para a melhoria da escrita? Peraí, desculpa. Vai repetir novamente que... Por favor, sim. Desculpa. A pergunta é, o projeto em si, ele tem como objetivo avaliar a qualidade da escrita e eu até poderia ser apresentar ou propor ou instruir aos alunos, aos participantes, uma melhoria na qualidade da escrita? Sim, seria associado a isso, a melhoria em si, com relação à melhoria da escrita que, digamos que atualmente os alunos não se importam tanto, já devido a utilizar muito abreviações, formas de conotações erradas e expressões mal explicadas, muitas vezes. Tá ok. Pode falar, professor. Então, o objetivo é esse, né, de melhorar o processo de escrita, né, em mídias sociais, especialmente em mídias sociais voltadas aí para a escola, né, como os alunos, eles alimentam as redes sociais da escola. Nós aqui no Centro de Educação Profissional, nós temos um jornal virtual. Então, um dos objetos, né, desse projeto de extensão vai ser produção de artigos para esse jornal.
E, além disso, de melhoria da escrita, né, formal, escrita padrão, tem também o aspecto da leitura, né, dos alunos aí diferenciarem fake news, saberem ter uma responsabilidade em relação ao que postam nas redes, saberem avaliar, né, a qualidade das mensagens. Então, era todo esse aspecto aí de conscientização e de orientação mesmo para produções, né, escritas aí em ambientes virtuais. Ok, obrigado, professora. Bom, eu termino aqui meu questionamento, eu agradeço a oportunidade e parabenizo pelo tema, realmente é bastante interessante e muito necessário nos dias atuais, né? Muito obrigado. Obrigado, professor. Vamos passar agora a palavra para o avaliador Pablo. Pablo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora Cláudia, Rafael, professor José, o aluno José Antônio, né? Sim. É assim mesmo, viu? Todos nós já passamos por isso. A gente fica um pouco nervoso mesmo, é normal. Responsabilidade, quando fica ao nosso cargo, pelas primeiras vezes é sempre assim, mas depois você vai se acostumando, né? Esse é um tema que deveria ser tratado amplamente em todas as escolas, na minha opinião, porque hoje o entendimento daquilo que se é veiculado nas redes sociais mais comuns, né, mais populares, né, muitas vezes é bastante prejudicado por uma questão da interpretação, né, e torna-se bastante difícil também selecionar, como a professora Cláudia falou, aquilo que é verídico, daquilo que é plantado, daquilo que é criado, ou então que não tem um fundamento lógico, né. E, da mesma forma que o José falou, a nossa língua portuguesa do Brasil, assim como todas as demais, tem uma certa fluidez, uma dinâmica, uma vida, e muitos elementos novos são introduzidos, muitas abreviações são utilizadas, e de tanto usar as abreviações, de tanto utilizar a mídia alternativa, vamos dizer assim, a escrita veloz, a escrita interativa rápida, a pessoa acaba ficando um pouco, vamos dizer assim, destreinada, né? Ou então sem prática da mídia formal. Como a professora Cláudia falou, da questão do informativo, do jornalzinho, né? E dos artigos que os alunos podem produzir, informando seus pares, ou então até mesmo em rede aberta para quem quiser consultar, não é? Isso é muito importante, estabelecendo trocas com as escolas, não é? E entre outras coisas. Então, preparar os alunos para isso, né? Fazendo com que eles saibam produzir seus próprios textos, né? Uma estrutura bem definida, compreensível e, sobretudo, pautada em fatos verídicos, né? Que é o que nós esperamos da imprensa hoje, né? A escola, agora observando a escola Francisco Cândido Xavier é uma escola muito aberta a projetos, né? Estive lá recentemente com o curso de enfermagem lá, e eles realmente têm essa abertura para a interação, para aprender, para a extensão da universidade lá dentro, né? Que as outras escolas também possam seguir o mesmo caminho, né? Quando nós trabalhamos com esses alunos, eu até gostaria depois, se vocês pudessem dar um feedback como que foi a adesão, né, dos alunos, a participação e as produções, nós estamos ainda bastante interessados em acompanhar o projeto, né? E, assim, as perguntas do professor José contemplaram a maioria das minhas dúvidas, esclarecimentos do professor Cláudio também. Só tem que deixar esse elogio ao tema, né, que realmente é muito pertinente, e que, dentro da universidade, nós recebemos alguns alunos que apresentam algumas dificuldades na comunicação, não é, professora Cláudia? E que talvez isso por conta da utilização massiva dos meios de comunicação informal, que acabam
gerando alguns vícios de linguagem, né? E que se isso fosse trabalhado desde lá do ensino médio, nós teríamos muito mais facilidade de lidar com essas orientações que nós já fazemos no ambiente acadêmico, né? Então, é só parabenizar vocês mesmos e agradecer. Bom, só para finalizar, os textos, eles vão estar sendo veiculados no Jornal de Cefores, na 5ª edição, e nas redes sociais, no Instagram e Facebook da Escola Francisco Santos Xavier, e no Instagram e Facebook do Cefores também. A adesão foi muito boa, Pablo. Os alunos assim, se interessaram muito, discutimos muito essa questão dos temas, né, e das fake news, os problemas que as redes podem apresentar. Eles também levantaram essa questão dos vícios, né, então acabam que eles percebem isso, que eles usando essa internetez, essa linguagem cifrada, num outro momento, numa interação mais formal, eles têm essa dificuldade de transitar, né, entre essas diferentes linguagens. Então, é bom a gente conscientizar os alunos dessas questões, né? E foi muito bom, muito proveitoso o projeto. Obrigada. Obrigado, professora. Só abordando o ponto que foi levantado por duas apresentadoras, sobre transferir a responsabilidade da apresentação a um coautor ou a outra pessoa do projeto. Infelizmente, não vai poder acontecer. Se não apresentar, vai ficar sem a certificação, e se for projeto com bolsa, provavelmente terá problemas na prestação de contas. Então, tem que apresentar o autor. Essa mudança deveria ter acontecido antes de chegar ao dia, né? Agora, infelizmente, não tem como mais ocorrer essa mudança. Se o problema para apresentar for questão de projeção da apresentação, basta me mandar por e-mail que eu vou projetar aqui, e aí você pode apresentar só falando e lendo os slides. Agora, se for outra questão, infelizmente, não vai ter como apresentar, ok? Eu vou seguir com a lista aqui no cronograma, e aí as pessoas que por acaso não puderem apresentar, só manifestar que a gente pula, tá? Então, o próximo da lista agora é o Leonardo Rodrigues Pietro. O Leonardo está presente? Olá, boa tarde. Boa tarde, Leonardo, tudo bem? Tudo bem. Me ouve bem? Estamos te ouvindo, sim. O projeto é o trabalho intitulado Estudos sobre o Currículo, Formação de Professores e Políticas Educacionais e Educação em Ciências e Matemática. Leonardo, quando você projetar aí a apresentação e quiser iniciar, a gente passa a contar o tempo, tá? Fica à vontade. Beleza. Só um minutinho. Seu orientador está presente, Leonardo? Está presente. Professor Esdras, né? Tá sim, então beleza. Bom, imagino que já vai enviar aí para vocês. Perfeito. Então, são 13h59. Tá? Tudo Perfeito. bem? Bom, então, eu sou o Leonardo, né? Leonardo Pietro, e hoje eu vou apresentar o projeto de extensão, estudo sobre currículo, formação de professores e políticas educacionais e educação em ciências matemáticas. O projeto tem os coautores Nicolas Pontes, Juliana Borges e Carlos Alberto Bielert Neto, e o orientador é o professor Dr. Esdras Vigiano. A agência de fomento é a FAPEMIC. Bom, então, uma introdução ao projeto, né? O grupo em si de pesquisa em currículo e políticas educacionais, ele já tinha reuniões anteriores. Essas reuniões, elas não eram formais, mas essas reuniões, elas já existiam. Então, esse grupo fazia reuniões sistemáticas, né? Então, sistematicamente, de semana em semana, a gente tinha uma reunião onde a gente estudava aí textos, projetos, fazia o desenvolvimento dos projetos também. E, com o passar do tempo, o professor Esdras também assumiu o projeto de residência pedagógica Física-Química,
e essas reuniões acabaram se fundindo. Então, qual seria o objetivo do projeto em si? Nele, a gente executa reuniões onde a gente busca construir o conhecimento científico sobre temas que envolvem o ensino de ciências, currículo e políticas educacionais. Então, basicamente, a justificativa seria a formação continuada e inicial de professores, porque não é só os licenciandos que participam do grupo, a gente tem professores da educação básica, a gente tem pós-graduandos da UFTM. E nisso a gente acaba estudando artigo, tese, vídeo e tudo que tiver no escopo ali do nosso interesse no momento. Também construímos, né, principalmente depois que o grupo se juntou à residência pedagógica, o sentido mudou um pouco, e aí nós começamos a construir e discutir sequências didáticas também, e continuar desenvolvendo projetos de pesquisa. A nossa sustentação teórica hoje é em relação à comunidade de prática. O que seria essa comunidade de prática, né? Seria uma comunidade onde você tem a formação inicial e continuada de professores da seguinte forma: existem sujeitos da universidade, que seriam os professores e os alunos, e também professores da educação pública. Então, ao mesmo tempo que você tem aí a formação inicial, né, você também vai ter a participação de professores que já estão atuando. Então, é um grupo onde você tem um compartilhamento de ideias e discussões de textos, onde já conta com professores que já estão na ativa e alunos que estão iniciando. Isso casou justamente com o projeto da residência pedagógica, porque os alunos em formação inicial já tinham contato com os professores que já estavam na escola. Então, uma definição da comunidade de prática seria que é um espaço para estudo, pesquisa, discussão, colaboração e reflexão para a produção e compartilhamento de conhecimentos, de propostas didáticas e de pesquisa. Então, os métodos, né, basicamente as reuniões, onde você tem ali um espaço para discussão, tanto de textos quanto de coisas ali que acontecem, de conhecimentos dos professores que já estão na educação básica, a ideia talvez de um aluno que está começando agora, lê esse texto, é interessante, vamos discutir esse texto. E nós também estamos, né, eu e o professor Esdras, nós estamos avaliando como essas reuniões estão acontecendo e como que isso casa com a teoria da comunidade de prática. Essa avaliação, ela funciona, né, por meio dos feedbacks orais dos alunos, dos participantes, né, tanto dos alunos quanto dos professores, e também nós formulamos questionários aí que eles vão responder e a gente vai analisar isso depois. Então, basicamente um pouquinho da história aí, né, com o grupo piloto, começou as leituras, né, sobre Freire, e também sobre teoria da atividade sócio-histórico-cultural. A gente começou discutindo isso, que depois foi progredindo, nós estudamos sobre comunidade de prática. Hoje em dia, nós estamos aí num contexto mais da residência pedagógica e produção de materiais didáticos, de visitas também, visitas à escola, visitas à universidade. Tá aí mais uma foto do grupo unido. E a conclusão é que, além dos estudos realizados, nós estamos estudando a dinâmica do grupo, como que o grupo está funcionando, como que os sujeitos do grupo eles estão compartilhando ideias, e também, para o ano que vem, a gente pretende trabalhar mais, recuperar aquele sentido de discussão de projetos, tanto de iniciação científica, quanto de mestrado, quanto de doutorado. Isso é, os que já estão em desenvolvimento, os que vão entrar para o ano que vem, e também, por exemplo, o desenvolvimento de novos projetos para serem enviados ao UFTM e aí o aluno seguir na carreira acadêmica. Aqui estão algumas referências. E foi isso.
Obrigado, Leonardo. Vamos iniciar agora. Foram 5 minutos, certinho. Eu olhei aqui, começou 59 para 2 horas, né? E terminou agora 2h05, 2h04. Vamos iniciar as arguições. Professor Zé Carlos, por gentileza. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde. Gostei bastante do seu tema, principalmente essa necessidade, né, de estar sempre avaliando o que está sendo feito, ainda mais num grupo bastante diverso. E uma das dúvidas que eu tenho é exatamente quanto a isso. Qual é a constituição do grupo? Tem professor de matemática, química, ou profissionais em matemática, química, biologia? Tem pessoal da área de letras e outras áreas? Ou é mais? Porque eu sou da unidade 2, da universidade, aí eu sei que tem uma sala grande, eu vejo pessoal discutindo. Você é da matemática, né? Isso foi entendido. Não, na verdade eu sou da física, e aí Física, então. Hoje o nosso grupo conta com alunos da física e alunos da química. Uma professora da química, tá, da educação básica, e 2 professores de física. Mas no nosso grupo piloto tinha pós-graduando em educação, tudo bem? E basicamente é isso, só que as pessoas se concentram mais na área de matemática e física, química. Sim, essa ação é realmente bastante interessante, ainda mais como a gente está num momento de mudança, né, da política educacional do ensino médio. Até eu li recentemente que a Câmara não vai acatar muitas das propostas feitas pelo governo federal, do Executivo, em relação à carga horária, alguma coisa assim. Eu li isso mais na manchete. Mas isso também é discutido porque, principalmente o pessoal da química, física, foi bastante prejudicada com esse novo ensino médio em relação à diminuição da carga horária. Isso é feito uma discussão? Vocês utilizam referências internacionais para avaliar qual seria o melhor modelo? Como é que se dá essa discussão no grupo de vocês? Então, atualmente, nós não temos feito essa discussão em específico, mas nós discutimos temas em currículo em geral, né? Então, uma das autoras que nós utilizamos é a Alice Casimiro Lopes, que vai justamente na contramão da BNCC e disso que vem sendo apresentado nos últimos anos. Então, querendo ou não, isso vem sendo discutido no nosso grupo. A questão de não ter um padrão curricular definido a nível nacional, isso é uma das coisas que é discutido no grupo. Tá. Vocês têm perspectiva de ampliação do grupo para outras formações, pessoal da biologia, pessoal da biologia, geografia, outras áreas? Como é que está a conversa com esses unidades? Eu acho que talvez o professor Esdras até possa responder melhor do que eu, mas eu imagino que ele se concentre justamente na área de ciências e matemática. Não imagino que seja muito, né, que ele vai expandir muito para essas outras áreas. Mas ciências não envolveria também a geografia? Seria Ciências da biologia. Natureza, né? Que seria justamente o programa que ele participa de pós-graduação. Ok. Era isso mesmo que eu tinha para questionar. Obrigado. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Obrigado, professor Zé Carlos. Por gentileza, professor Pablo. Então, boa tarde, Leonardo. Boa tarde, doutor Esdras. Parabéns aí pela iniciativa, né? Esses grupos, muitos deles existem, né, dentro das instituições, são grupos de discussão, né? E essa questão de se transformar em um projeto de extensão e até mesmo em um grupo de pesquisa, né, é fundamental, pela questão de que o que se produz dentro desse grupo não fica circunscrito apenas às paredes e àqueles integrantes, né? Você pode colocar em circulação para as demais pessoas que não têm acesso e que se interessem pelo tema, né? Quando você coloca a questão da atualização do profissional, né,
quem não se atualiza é engolido pelo mercado de trabalho, né? Ele se torna obsoleto, né? E uma das formas mais seguras de se realizar a atualização do profissional é tendo a abertura da universidade para aqueles que são egressos, né? Que se formaram, que desejam trabalhar, participar do grupo, ou se atualizar, né? E também a questão da discussão da didática, sobre esse viés que vocês fazem, mesclando os alunos com a fome do aprendizado, né, informação, né, e aqueles professores que já vivenciaram dentro de sala de aula, né, muitos deles já empregados, ou então dando aula na própria universidade, né. Nós sabemos que quando a gente se forma na universidade, né, nós aprendemos a técnica, a teoria, mas a prática do dia a dia é que abre alguns caminhos muito importantes para nós, né? E que acaba, até uma brincadeira entre nós professores, né? O que ensina, de fato, é a vivência como professor, né? Então, tendo esses professores experientes junto com os alunos, né? Pode-se antecipar alguns passos, se prever algumas estratégias, né? Popularmente, nós dizemos, né? Passar algum macete, né? Ou então mostrar algum caminho mais curto para que os alunos, não que seja um caminho inadequado, não no sentido pejorativo da palavra, nós estamos falando de atalhos educacionais que facilitem o aprendizado, né, e a lida do cotidiano, dentro de sala de aula, né. Quando você coloca os conhecimentos científicos lá dentro dos seus objetivos, né, também importante, como eu falei no começo, pensar em criar um grupo de pesquisa, para que você possa ter um líder do grupo de pesquisa, os integrantes, né? Isso confere a certificação adequada para vocês e a questão da necessidade dos grupos de pesquisa de se colocar em prática, né? De se ter uma periodicidade de movimentação do grupo, né? De alimentação do grupo. Isso também atrairia bastante pessoas para o grupo e também aumentaria a visibilidade. Vocês têm algum grupo de pesquisa cadastrado? Então, acho que atualmente não há grupo de pesquisa cadastrado na própria PG. Imagino que não. Ele está como extensão. Certo. Quando você coloca ali as metodologias, você coloca que seriam basicamente a discussão dos artigos, né? Discussão de propostas e avaliações das pessoas por meio dos questionários, certo? Basicamente isso. Certo. Quando você coloca na conclusão, lá no finalzinho, a conclusão que você me apresenta, você fala sobre a questão de projeções daquilo que vocês desejam fazer, né, com o grupo, né, o direcionamento, ações futuras, né. Mas eu queria saber uma questão mais de quem está lá dentro. Você, como aluno da pós-graduação, não é? Não, ainda Você estou na graduação, ainda estou licenciando. Questão de tempo, em breve você, né? Então, como aluno, melhor ainda responder como aluno, né? O que você tem colhido desse grupo? O que você pode acrescentar para nós aqui? Aliás, elucidar para nós aqui, que tem acrescentado para você a participação nesse grupo? Eu acho, em questão de amadurecimento acadêmico, é muito rico você discutir, poder ter essas apresentações. Então, por exemplo, nas nossas reuniões, a gente pode apresentar, a gente pode comunicar um com o outro, a gente pode discutir ideias que já estavam em artigos. Então, assim, essa articulação de ideias científicas, essa questão da leitura do texto e discussão, acho que isso traz uma maturidade acadêmica muito grande, né? E muito rico, é um processo muito rico. Você lê um texto e depois você ter o grupo para você discutir. Ou senão, você vai lendo o texto junto com o grupo e as pessoas, por exemplo, os professores da educação básica, podem encontrar coisas que você antes não estava vendo. Tanto é que você pode também participar, apontar coisas que eles também não estavam vendo e tudo mais. Eu acho que é um processo muito rico. Certo. Muito bom. Eu agradeço aí pelo esclarecimento e sucesso para vocês. E que esse convite possa se estender também nas escolas públicas de ensino básico, né? Para que a universidade possa dar uma devolutiva para a sociedade, né? Continuando a contribuir com a formação continuada dos professores. Sucesso.
Obrigado. Obrigado, professor Paulo. Obrigado, Leonardo. Então, vamos... professor Edas, o senhor gostaria de fazer algum comentário? Não, só agradecer aí, dar os parabéns para o Leonardo, agradecer os comentários tanto do José quanto do Pablo. O grupo está registrado no CNPq, a gente também tem um site, o site está um pouquinho desatualizado, mas a gente vai atualizar agora, e a ideia é essa, né? É tentar concluir pesquisa e extensão, tanto é que esse projeto, na verdade, é um desdobramento do projeto de pesquisa interface e extensão do CNPq também, da FAPEMIC também. Bom, obrigado. Maravilha, Obrigado, excelente, professor. Vamos continuar então, pessoal, agora com a apresentação Meninas nas Ciências Exatas, reduzindo desigualdades de gênero e criando oportunidades. Fernanda Marques Borges. Fernanda está presente? Deixa eu perguntar, caso a Fernanda for apresentar, eu posso espelhar a tela para ela? Pode, se precisar me mandar o slide também, eu consigo apresentar ele aqui para você. Tá bom, então já Mas se você quiser, estamos te ouvindo, Fernanda. Ok, obrigada. Isa, se você quiser apresentar também, não tem problema não, pode colocar a apresentação. Tá, eu vou apresentar então, obrigada. Um momento, por favor. Fernanda, a Isa vai fazer a apresentação do slide e aí você pode acompanhar, tá? Tá, joia. Muito obrigada. Bom, o projeto... Só um minuto que ela vai ampliar. Tá. Fernanda, tem como melhorar o seu som? Porque tá dando muito chiado. Deixa eu tirar o fone e ver se fica melhor. Vocês estão me ouvindo melhor? Sim. Muito melhor. O microfone do celular é melhor do que o microfone do fone. Tá. Bom, dentre os desafios da educação superior do país, destaca-se a necessidade de aumento de mulheres na engenharia, de modo a diminuir a desigualdade de gênero. As mulheres, elas representam 57,2% dos estudantes matriculados em cursos de graduação do país. Então, se nós mulheres, já somos a maioria no ensino superior, por que somos tão poucas, né, nas ciências exatas e nas engenharias? Então, com o intuito de despertar o interesse de meninas nas ciências exatas, principalmente em engenharia, surge essa proposta de projeto de extensão para promover uma interação entre a universidade e as escolas da cidade de Uberaba, apresentando como público-alvo os estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental dessas instituições. A justificativa desse projeto, as justificativas, é porque é evidente, né, o preconceito com as mulheres na área da engenharia e o alto índice de evasão dos estudantes em curso de graduação nessa área. A baixa procura das mulheres nessa área é explicada pela falta de conhecimento das estudantes do ensino fundamental e médio com relação à profissão do engenheiro e seu papel na sociedade. Então, por isso, tem-se necessidade do aumento no número de alunos e profissionais nas engenharias. E, para isso, precisa motivar o aluno de ensino básico a estudar, né, principalmente nas áreas das ciências exatas. Os objetivos do projeto é aumentar o número de mulheres na universidade nas áreas científicas e tecnológicas, ministrar palestras motivadoras às alunos do ensino fundamental, de modo a apresentar o ambiente universitário, cursos das áreas exatas e mercado de trabalho das diversas engenharias, e oferecer às alunas do ensino fundamental o conhecimento das atividades de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidas pelo curso de engenharia. Os métodos que nós abordamos foi o levantamento bibliográfico, a apresentação do projeto e aplicação de questionários, promoção de palestras, visita à universidade, realização de oficinas pedagógicas, científicas e tecnológicas e a divulgação do projeto. Como
Como resultados, nós tivemos aumento do interesse das alunas de escola pública em ingressar em uma universidade, conhecimento sobre os programas governamentais, as alunas como replicadoras do conhecimento dentro das escolas, aprendizagem sobre a pesquisa no ramo da engenharia, conhecimento sobre os cursos das áreas de ciências exatas, assim como a forma de ingresso no ensino superior, conhecimento sobre preservação do meio ambiente, aplicação de compostagem e implementação da horta nas escolas que participaram do projeto. E a conclusão que nós tivemos foi que o projeto levou ao conhecimento das alunas a existência da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que assim como os cursos que a universidade possui, e despertou o interesse dessas alunas em ingressarem no curso superior. Então, além disso, também contribuiu com que os professores do ensino fundamental das escolas avaliadas ensinassem as disciplinas ligando a teoria e a prática. E, por fim, também despertou o interesse dessas alunas em ingressar no curso superior. É isso. Ok. Obrigado, Fernanda. Nós vamos agora... Se você iniciou 2h17, são 2h21, então ficou dentro do tempo. Vamos passar agora a arguição para o professor José Cláudio. Professor José Cláudio, pode por gentileza, iniciar a sua arguição. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Eu sou professor da engenharia. Não sei se você é minha aluna. Eu não lembro de você, desculpa. Fernanda, uma coisa assim, quando você fez essa proposta, quando você fez a atividade em si, a atividade já terminou? Qual foi o período que foi realizado esse curso de extensão? Ou ele está em atividade ainda? Desculpa, se o senhor pode falar um pouquinho mais alto, que eu não estou conseguindo ouvir, que eu estou pelo celular e está baixinho, por favor. Minha pergunta é a seguinte, a atividade de extensão que você está apresentando, ela ainda está ativa ou ela foi finalizada? Ela foi finalizada já. Há perspectiva de continuar? Sim, a gente teve resultados positivos, um feedback positivo das alunas, e a gente tem um intuito, sim, de continuar. Como vocês avaliaram o impacto da atividade de vocês? Foi feito um formulário antes, que apresentaram aos alunos, e depois outro formulário após? Isso, foi feito um formulário antes e um depois, com 25 questões, a gente analisou como que era, a rotina das crianças, a realidade delas mesmo, e depois como que o projeto, o impacto que o projeto teve na vida delas. Em relação ao conhecimento que elas tinham da existência e da possibilidade delas entrarem na federal, era muito baixo ou muita gente conhecia e sabia? Então, a maioria não conhecia mesmo, assim, conhecia a faculdade, mas não conhecia em si do curso da engenharia, porque é muito se falado de medicina, enfermagem, principalmente para as mulheres, a mulher está muito atrelada ao social, à comunidade, e a gente percebeu que as crianças, elas não têm conhecimento que um engenheiro também pode, ter esse contato com a comunidade. Então, foi muito bom para elas terem essa percepção. E se interessarem, porque às vezes elas gostam da matemática, mas acham que é mais matemática e ciências, no geral, exatas, mas acham que é mais para o homem, que é uma profissão mais masculina. E o foco de vocês foi mais as engenharias ou as ciências exatas também entrou nessa proposição como possibilidade de eles ingressarem? Foi as ciências exatas, mas como a nossa orientadora do Departamento da Engenharia Ambiental, a gente mostrou mais esse lado para elas, que foi o lado que teve o lado mais prático, que é o lado da compostagem também.
e da horta, né, que elas tiverem esse contato. Então, assim, a gente mostrou mais a parte da engenharia mesmo, campus, né, aqui da universidade, para mostrar mesmo, né, porque a UFTM, que o campus do ICTE não é tão conhecido igual o CE, né, um centro educacional mesmo, né, acho que pela maioria mesmo da população de Uberaba. Então, foi mais o foco aqui, a engenharia. E nessa primeira abordagem que vocês fizeram, vocês já sentiram que os alunos que vocês trabalharam, eles já tinham uma perspectiva de fazer o ensino superior ou muitos já descartavam essa hipótese? Muitos descartavam. Muitos nem pensavam assim, porque eles nem sabiam, né, como que fazia para ingressar, né, na universidade. Inclusive, um dos nossos meios de divulgação foi as redes sociais para fazer conteúdo para eles, né, um conteúdo que fica registrado e eles conseguem acessar quantas vezes eles quiserem, da forma de ingresso, né, da universidade. Porque muitos nem sabem, né, eles nem passam na cabeça deles, acho que terminou o ensino médio e fica por ali mesmo. Tá. E o público que você trabalhou foi só uma escola ou foi várias escolas de um determinado bairro? Foi 2 escolas aqui de Uberaba. Ah, tá. E vocês chegaram a separar, vocês trabalharam somente com as meninas ou com a turma inteira? Não, o foco era mais meninas, mas também vieram alguns meninos. Sim. Tá ok. Tá ok, Fernando. Obrigado aí pela resposta e parabéns aí pela apresentação. O tema é fundamental exatamente para divulgar mais a universidade e mostrar que ela é viável, né, para a comunidade. Sim, com certeza. Uberaba, né? Okay, parabéns. Obrigada a vocês. Obrigado, professor. Professor Pablo, por favor. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Boa tarde, Michele. Parabéns pela iniciativa. Bom. Boa tarde. Parabéns. As minhas perguntas eram praticamente as mesmas, né? Mas temos algumas coisas ainda para lidar aqui. Então, as escolas, vocês foram até as escolas e como que foram escolhidas essas escolas? Eu posso responder essa, professor? Claro. Pois não, com certeza. Boa tarde a todos. Porque, na verdade, esse projeto foi uma continuidade de um projeto de pesquisa do CNPq, daquele de Meninas da Ciência, daquele edital que tem no CNPq. Então, as escolas foram escolhidas de acordo com os professores que a gente já conhecia no mestrado, porque eles faziam mestrado lá na Ciência e Tecnologia. Porque nós tentamos várias escolas antes e era muito difícil o acesso nas escolas. As escolas não tinham interesse. Aí as escolas que nós conseguimos foi o Colégio Militar, que aí os alunos já tinham uma perspectiva melhor de entrar na universidade, e a outra escola foi a Escola Terezinha Web de Menezes. No projeto do CNPq, nós ainda pegamos uma escola de Veríssimo, que é a Geraldino Azevedo. Só que aqui em Uberaba foi muito difícil conseguir escola. Nós entramos em contato várias vezes, então não conseguimos. Só essas duas toparam participar. Aí conseguimos ainda, como estava o projeto CNPq vinculado ao projeto de extensão, nós conseguimos ainda bolsa para algumas alunas das escolas, alunos do ensino médio, foram no total de 9 bolsas. Aí fomos desenvolvendo o trabalho, que aí primeiro aplicamos um questionário socioeconômico para entender a realidade, porque na Escola Terezinha Web de Menezes, a realidade é completamente diferente da realidade dos alunos do Colégio Tiradentes. Então, a gente primeiro fez isso, por isso que estendemos para a extensão esse projeto por causa disso, para analisar melhor essa situação das alunas, que o objetivo antes era só uma pesquisa mesmo. Maravilha, maravilha. A pergunta que eu fiz é por conta de que nós também estamos envolvidos em alguns projetos, né? Então, temos essa mesma dificuldade de acesso, né? Infelizmente. Mas, vocês mostraram, de fato, como é um trabalho de inclusão social. Por quê? Vocês não excluíram os meninos, né? Não é excluindo que se ensina a incluir,
exatamente, meus parabéns mesmo. É uma das perguntas que eu ia fazer, se eram apenas as meninas, né? Então, nós precisamos muito desses trabalhos de inclusão de gênero e inclusão social, né? Principalmente para esse público de 8º e 9º ano, né, que é a abrangência de vocês, por conta de gestão eu ia dizer gestão de carreira, mas gestão de vida mesmo, né, que começa muito mais cedo hoje em dia, né, o direcionamento, as escolhas, muitos alunos do ensino médio já se encontram com os seus caminhos delineados bem na cabeça, e muitos já estão, infelizmente, em caminhos que eles dificultariam, assim, a progressão nos estudos, né? Então, é nessa raiz que nós temos que trabalhar mesmo, né? E de forma inclusiva e clara com esses alunos, né? Pois bem, temos uma experiência de uma aluna que estudava em uma escola particular, pagava caro, estava com dificuldade e não sabia que havia o mesmo curso dentro da nossa instituição, em uma visita que nós fizemos certa vez. Então, falta realmente, às vezes, de visibilidade, né? Então, a extensão é para isso mesmo, é para mostrarmos a universidade, mostrar o que a universidade tem, né? Não ficarmos apenas ali com os nossos cursos mais conhecidos, né? Toda a diversidade que hoje nós apresentamos, e que muitas vezes um aluno imagina, eu nunca vou entrar na Universidade Federal, mas se nós pudermos fazer um levantamento, nós temos uma grande quantidade de alunos oriundos do sistema público. Então, vale a pena a gente deveria ser mais, com toda certeza, e é por isso que esses trabalhos são tão importantes. Vale a pena a gente mostrar, e trabalhos como esse, sim, são realmente muito significativos, né? Vocês falaram de visitas. Assim, muitas pessoas falaram no chat aqui que algumas pessoas acreditam que a UFTM é paga, né? E que poucas pessoas, que você, no caso, eu, ou então outra pessoa que venha de uma origem mais simples, não teria sequer a mínima chance de estar aqui. Então, vocês falaram que a procura aumentou, né? Que vocês, nos resultados ali, que a replicação aumentou, que o conhecimento sobre os cursos aumentou. De que forma que vocês conseguiram avaliar essa questão da procura? Aumentou realmente essa questão de pelo menos procura por conhecimento sobre o curso? Como que vocês... O seu microfone está desligado, Fernando. Pode falar, Michelle. Posso falar? É porque... Claro. Assim, nós fizemos com os alunos do 8º e 9º ano, né? Em relação à procura, foi em relação a mais conhecimento, porque aí a própria escola pediu para nós estendermos para 1º, 2º e 3º ano, porque muitos não tinham ideia. Igual você falou muito bem, eles achavam que a universidade, a UFTM era paga, não sabiam da existência do campo do ICTE, não sabia que a UFTM tinha engenharia, não sabia nem forma de entrar, achava que tinha que pagar mesmo para entrar, não sabia o funcionamento do Enem, então nós demos várias palestras em relação a isso. E depois aplicamos um questionário para ver qual que era a visão deles. Então, antes do projeto, eles não tinham a mínima perspectiva de entrar na universidade. Aí, depois do projeto, a maioria se interessou, já falou o curso que queria fazer, então nós avaliamos em relação mais aos questionários aplicados, em relação a essa demanda. Mas, assim, eles não tinham a mínima ideia, a maioria. Do colégio militar, não. Do colégio militar, a maioria tinha conhecimento. O problema foi nas outras 2 escolas. E é até bom dá até uma forma de análise também do feedback do colégio militar para o colégio não militar, no caso também é público, né? Para vocês fazerem uma correlação das respostas depois, né? Para ver se manteve um padrão, né? Seria interessante. E explicitando realmente, caso haja uma diferença significativa, a importância de intensificarmos mesmo esse trabalho nas áreas mais necessitadas, mais carentes. E essa questão você pode perceber, então, uma multiplicação, né? São agentes multiplicadores, porque multiplicou, reverberou no ensino médio, né?
Sim. E isso é de suma importância. Então, agradeço aí por compartilhar conosco as experiências de vocês e que isso possa continuar, né, alimentando a os ideia sonhos das também é virar um pessoas. projeto contínuo de extensão. Né? Maravilha. Abranger todas as escolas, vamos ver se a gente consegue. Só que tem uma certa resistência das escolas, né? Sim. É por conta de que muitas escolas hoje têm aquela questão de oferecer alguns cursos também, né? Isso pode ser visto de alguma outra forma, mas nós temos que mostrar que são coisas diferentes, são oportunidades diferentes, como vocês falaram da questão da horta, né, que vocês fazem, que os trabalhos de extensão, trabalhos de pesquisa, às vezes as pessoas imaginam que entrar na universidade é apenas assistir aulas, né? Às vezes alguns alunos não sabem o que é uma universidade mesmo, né? Então é muito bom vender a imagem da nossa universidade em troca de um futuro melhor, né? De uma inclusão. Então, de parabéns. Muito obrigada. Obrigado, Fernando. Obrigado, professora Michele. Vamos Obrigada, continuar. pessoal. Obrigado. Vamos continuar agora com a apresentação do Pedro Henrique Silva, Desafios e Aprendizados, uma experiência de formação de professores em Uberaba. Pedro, está presente, Pedro? O orientador dele é o professor Rosenberg, que estava presente até pouco. Não sei. Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Desculpa, boa tarde. Estou presente. Nossa, que vergonha o aluno não estar presente, né? Eu fico, assim, constrangido e assino qualquer advertência necessária, porque é inaceitável isso. Qualquer advertência necessária eu sou o primeiro a assinar, viu? Professor, só tira uma dúvida, ele tinha bolsa? Ele é bolsista PIBID. Isso eu não aceito, foi combinado, e que fique registrado aí, por favor, isso é muito vergonhoso para mim. Então, qualquer providência que fosse tomada, e até para os demais alunos que faltarem, eu sou o primeiro a assinar um corte de bolsa. Ok, professor. Bom, aí depois o pessoal do registro deve entrar em contato para acertar tudo. Por gentileza, que fique registrado, gravado aí, né, a ausência dele e demais alunos. Isso é uma falta de respeito ao dinheiro público, ao projeto, à minha pessoa, ao GIEP, à nossa reitoria, ao trabalho que a gente vem fazendo. Porque o mínimo que devia estar aqui era presente. Para mim, é constrangedor. Ok, professor. De qualquer forma, obrigado, senhor, aí pela presença. Nós vamos dar seguimento com as apresentações, tá? Minhas desculpas e tome todas as providências necessárias, por gentileza. Perfeito. Então, no início, nós havíamos pulado a Camila. Camila, você está presente? Estou, sim. Tá dando para me ouvir? Está sim. Eu estava com problema para espelhar a tela, mas então eu vou, porque o meu computador não está abrindo o microfone, então eu vou falar pelo celular e espelhar pelo computador. Aí se tiver ruim o meu microfone, aí vocês podem me interromper que eu tento arrumar, tá bom? Nós estamos ouvindo bem. Você está ouvindo bem? Sim. Não, então, perfeito. Pode projetar a tela. Assim que você iniciar, nós começamos a contar o tempo. Tá bom. Seu orientador está presente, professor José Nilson? Tá, né? Eu vi ele comentando aqui. Ele tá. Eu vou abrir a câmera, então, pelo computador. Tranquilo. Obrigado. Boa sorte. Obrigada. Tá. Eu vou espelhar a tela. Tá compartilhando? Tá abrindo. Tá. Pode ampliar ela, por favor. Bom, boa tarde, meu nome é Camila, eu sou discente do curso de Biologia da UFTM e a agência de fomento do meu projeto de extensão é a ProEst. O tema do meu trabalho é o Geoparque Uberaba, Educação Patrimonial. E meu orientador, o professor José Nilson.
A gente começa falando um pouquinho, né, sobre essa parte do patrimônio cultural, né, que nesse mundo de constante transformação, a preservação e a compreensão do nosso patrimônio cultural se tornam evidentes. Então, no meu trabalho, a gente vai destacar o papel crucial desempenhado pelos mediadores do museu, que eu fui mediadora do Museu dos Dinossauros, cuja habilidade é conectar o público com as narrativas culturais, enriquecendo significativamente a experiência pelo museu. Então, as justificativas e os objetivos dos meus trabalhos foram explorar a necessidade de compreender e preservar o patrimônio cultural como uma ferramenta para fortalecer a identidade cultural e promover a coesão social. E também realizar isso por meio das mediações, tanto presenciais, mas também a gente realizava mediações online para as escolas e para os visitantes que não poderiam estar presentes no museu. E também discutir o papel da educação patrimonial como um meio eficaz para transmitir conhecimento, fomentar o respeito pela diversidade cultural e contribuir para a conservação do Geossítio Peirópolis, que é onde o museu fica localizado. E também reconhecer a importância dos mediadores de museu como os facilitadores na comunicação entre o público e o patrimônio, enriquecendo a experiência dos visitantes por meio das narrativas envolventes e acessíveis também. Então, os métodos. O projeto ele foi compreendido entre março e novembro de 2023, no caso, ele encerrou hoje, no dia 30. O projeto em questão ele empreendeu ações significativas no Complexo Cultural Científico de Peirópolis, e o foco central das iniciativas foram realizações de mediações, eventos, divulgações do Museu dos Dinossauros nas mídias sociais e palestras. E todos os propósitos foram concebidos com o claro propósito de divulgar o conhecimento científico e fomentar a educação patrimonial na comunidade e nos visitantes. E no decorrer dessas atividades, a gente se empenhou em desenvolver ações que transcendessem a mera transmissão de informações, envolvendo primordialmente estabelecer uma conexão palpável entre a comunidade e a riqueza científica e cultural que Uberaba abriga. A gente também acreditou que esse entendimento e essa valorização do patrimônio, eles são fundamentais para fortalecer os laços com a história, né? Então, os resultados e discussões foram que, no decorrer desse período de atuação, a gente fez diversos eventos e ações que foram cruciais para estreitar os laços entre o CCCP, que é o Complexo Cultural Científico de Peirópolis, e a comunidade de Uberaba, e os consideráveis turistas e estudantes que visitaram o museu. E entre essas iniciativas, a gente pode mencionar a Semana dos Museus, o Festival de Inverno e a Semana dos Dinossauros. Então, no Resultados e Discussões, a gente fala um pouquinho sobre cada um desses projetos, né? Então, a Semana dos Museus foi uma oportunidade singular para ampliar o alcance educativo do museu, proporcionando experiências enriquecedoras e interativas para os visitantes, que no caso foi online e foi interações com outros museus por meio do Instagram. O Festival de Inverno adicionou uma dimensão especial à experiência, e a Semana dos Dinossauros, por sua vez, envolveu a comunidade local e os visitantes. Ao longo desses 9 meses, mais de 14 mil estudantes passaram pelo museu para aprender e prestigiar a paleontologia local. Então, na conclusão do meu trabalho, eu pude perceber que participar ativamente desse projeto não apenas me proporcionou valiosas experiências profissionais, mas também enriqueceu minha perspectiva pessoal. E o trabalho junto com a Proeste e a direção do museu e a comunidade local não só atingiu metas específicas, mas também promoveu uma sinergia única entre diversos setores. E tanto eu quanto os demais mediadores, a gente acredita firmemente que projetos como esse são essenciais para promover uma sociedade mais educada, consciente e comprometida com preservação e valorização do seu patrimônio, tanto cultural quanto científico. Essas são minhas referências. Obrigado. Obrigado, Camila. Parabéns pela apresentação. Nós vamos dar início, então, agora à arguição. Professor José Carlos, por gentileza, a palavra do senhor. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabéns pelo seu orientador, José Nilson, meu amigo conhecido. Quem também está no Comitê Geocientífico, eu também faço parte. E uma das coisas realmente que me preocupa em relação à questão do Geoparque
exatamente a necessidade de conscientizar a comunidade da importância, né, do significado do geoparque que é para a cidade, até como forma de apresentar o conhecimento já adquirido em relação à questão de aspectos culturais da cidade e disseminar essa informação. Uma coisa que eu começo questionando você é: vocês tiveram como avaliar se... a gente viveu recentemente todo um processo de validação do Geoparque como parque realmente da Unesco, e nesse meio tempo então, houve bastante divulgação. Vocês conseguiram perceber que durante esse momento, onde houve uma grande divulgação, houve necessariamente um aumento da procura lá de Peirópolis para visitação, aumento da quantidade de alunos interessados? Vocês conseguiram perceber essa diferença? Então, a gente percebeu principalmente depois que a prefeitura começou a divulgar, né? Porque acho que a maioria da população de Uberaba já sabe da existência do museu, né? Só que eles não sabiam da dimensão, da importância, né? Dos fósseis, do patrimônio cultural, não só dos fósseis, mas tudo que engloba, né, o Geoparque também, porque o Geoparque também são as áreas naturais, né? E eles não tinham essa noção. Então, depois que a prefeitura começou a divulgar, colocaram nos ônibus também, em vários locais, a gente viu que a procura para conhecer era maior, até de pessoas de fora, né, de Uberaba. Então, depois que teve essa divulgação e que foi os avaliadores da Unesco vieram para cá, que o pessoal ficou mais interessado, sim. Uma outra coisa, em relação ao público, normalmente somente em relação aos estudantes, são mais crianças pequenas, é mais pessoal do nível médio? Então, na verdade, é bem misturado. Só que a gente recebeu nesses 9 meses, foram mais entre o 6º e o 9º do ensino fundamental. Aí eles até vão bastante estudantes do ensino médio e do 1º ao 5º, mas é mais do 6º ao 9º. É bem, assim, a diferença deles e de que frequentam o museu da cidade e do ensino médio é bem maior. Vocês chegaram a fazer uma avaliação estatística desse percentual, do perfil dessa população da visitação? É que os mediadores, a gente possui uma planilha, né? Então, a gente tem o número de visitantes e a idade deles. Na hora que eles vão marcar a visita, né? Eles já colocam a idade, a gente pode ver na planilha na hora que eu fui fazer o trabalho também, para pegar os dados da quantidade de visitantes que passaram, a gente consegue ver que é mais de 12 a 14, de 10 a 15, é mais nessa faixa etária mesmo. Tá. Uma coisa assim que eu acho importante, como eu vinha falando no início, essa conscientização da população, porque logo quando a gente for instalar as placas, a gente via muitas vezes as rochas pichadas. Isso reflete exatamente o não conhecimento da importância desses pontos de visitação que constituem o Geoparque. E com essa sua proposta, né, proposta do professor José Nilson, de divulgar através de projetos de extensão, eu acho que é uma forma até de você divulgar mais a necessidade de conhecer e integrar a comunidade com o Geoparque, né? Exatamente para a população entender a importância. E agradeço aí a oportunidade de você divulgar essa informação, esse conhecimento para a população, e parabéns aí para o professor Genilson, para você, pelo trabalho. E outra pergunta, vai haver continuidade do projeto ou ele termina agora? Você falou que terminou, vai haver continuidade? Então, ele terminou e ano que vem ele abre as inscrições de novo, né? Aí todos os estudantes da UFTM, independente do curso, eles podem se inscrever. E aí é todo o período de março a novembro, todos os anos. Só que agora ele terminou, ele se inicia novamente em março. Parabéns, Sara. Obrigada.
Obrigado, Camila. Obrigado, professor José Cláudio, perdão. Vamos agora ao professor Pablo para a arguição. Professor, palavra, fica à vontade. Muito obrigado. Então, os parabéns, Camila. Obrigado. Professor José Nilson. Ainda mais um projeto contínuo aí, né? Quantos estudantes não puderam se beneficiar e ainda vão se beneficiar com isso, né? Bom, você então, era uma das perguntas que eu ia te fazer, quanto tempo que você ficou no projeto? Então, de março até novembro, ou você ficou 2 temporadas? Foi de março a novembro desse ano, foram 9 meses. Pelos dados que você apresentou aí, de 14 mil estudantes, é abrangência tanto presencial quanto online, não é? Isso, os dois. Então, nesse intervalo de tempo aí, é realmente uma promoção, né, de conhecimento bastante ampla, pelo curto espaço, né? É bastante relevante, né? Eu só anotei as excursões, fora que tem os visitantes que vão lá, né? E que então o número aumentaria mais. Só que eu optei por anotar as excursões escolares, que foram esses mais de 14 mil. Então, nós estamos excluindo aí a contagem online. Assim, as excursões online eu contei, só que também tem as pessoas que vão lá para visitar, para ver os fósseis, né? Que às vezes tem pessoas que optam por não fazer a visita guiada, mas eles estão lá, assim, para conhecer também, né? Claro. E acabam aprendendo ali, né? Por conta da sua presença ali, explanando para os alunos. É sempre bom ter um guia por perto ali, né? Os turistas costumam fazer isso mesmo. Então, por isso que eu estava perguntando, porque foram muitos eventos, né? Você citou 3 aí, semanas, eventos, né? Isso. Então, eles também são muito importantes, né? Então, você fez, era uma outra pergunta que eu estava questionando, do trabalho presencial, né? Esses alunos certamente visitaram os sítios de escavação, né? Isso. Na semana dos dinossauros, eles visitam o sítio de escavação. Porque eles ficam geralmente, o sítio fica geralmente fechado, né? Isso. Aí, na semana dos dinossauros, é uma semana que é exclusiva para os alunos visitarem o sítio de escavação. Certo. Bom, o professor José Cláudio já tinha falado a questão da depredação, né? A gente, infelizmente, tem visto isso, não só aqui em Uberaba, mas também em outras partes do Brasil, né? Recentemente estive lá em Sousa, na Paraíba, também tem um sítio arqueológico, um sítio paleontológico muito importante lá, né? Pegadas de dinossauro, réplicas de dinossauro também ali. E, infelizmente, as pessoas, não são todas, né? Falo assim, alguma pessoa ou outra que desconhece ou que não valoriza como deveria, acaba depredando, né? Em outros sítios também que a gente pode observar. Aqui a gente vê também, vira e mexe, representações, como aquela representação do tiranossauro que fica em exposição, né? Que ela precisa ser restaurada frequentemente, né? E aquela da praça em frente à Santa Terezinha ali, também que fica... então, assim, a gente precisa ter aquele velho clichê, não é, que é conhecer para preservar. Não há melhor forma de você policiar a depredação do que a própria conscientização, não é? Exatamente. Não tem outra forma. Quando se reconhece o valor, a antiguidade, a origem desse material que é guardado lá e que é trabalhado lá em Perópolis, né? Isso realmente sensibiliza as pessoas, né? Quando a pessoa imagina que é quase que mensurável o tempo, né? Pela escala de tempo que nós vivemos, né? Que é uma fração de segundo perto do que eles representam. Então, eu tenho uma pergunta a te fazer. O que você acha que... Você acha que diminuiu a depredação? Esse projeto contribui para diminuir a depredação desses Sim, a gente sempre pergunta nas mediações o que os alunos fariam se eles encontrassem um fóssil, né? Aí eles falam, a gente ia vender, ganhar dinheiro, né? Eles falam, a gente começa, né? A conscientização, porque quanto mais a população ela tá consciente do valor do patrimônio cultural que ela tem, mais ela fica, como posso dizer?
mas ela pode repassar essa informação para outras pessoas também, né? Porque a gente sabe que as crianças chegam em casa e falam, nossa, mãe, a gente aprendeu isso, a gente aprendeu aquilo. Então, a gente tenta conscientizar também as crianças desde cedo, né? Quanto mais novas elas são conscientizadas, elas podem passar para os seus familiares, para os seus amigos, né? A gente acredita que aumentou, sim, a conscientização da população. Não só nesse ano, mas todos os anos do projeto, os outros mediadores também. Sim. Pois bem, Camila, você está se preparando para ser bióloga, né? Isso. Isso, minha colega de profissão. E o que você acha que esse período, né, dentro do projeto, acrescentou na sua formação como biólogo? Então, eu acredito que ele acrescentou muito, tanto na minha formação pessoal quanto profissional, né? Porque esse projeto do Geoparque, ele também não engloba só a paleontologia, né? Também tem a questão da ecologia, da biodiversidade, até da zoologia também. E eu entrei no projeto, assim, eu não sei ainda certo qual a área, assim, que eu quero seguir, mas eu acho que todos os mediadores que entram no projeto se tornam, não tem só alunos da biologia, né? Mas falando pela biologia, vão se tornar biólogos mais conscientes. Tanto do seu, também do patrimônio cultural, né, que tem na cidade, porque a gente sabe que não são todos os profissionais que são assim, né, infelizmente. Olha, muito, muito bonito o trabalho também, né? Parabéns a Camila. Obrigada. Parabéns ao professor José Nilson, né? Só de agradecer a valoriza, né, a geodiversidade, é isso mesmo, professor. Então, agradecemos mesmo a explanação e deixamos nosso cumprimento aqui a vocês e a todos, e também nosso respeito ao professor Rosenberg, né? Também reconhecemos aí a sua postura, a sua correção. Obrigada. Nossa, estava desligado. Vou agradecer também ao professor José Nilson, a Camila, pelo trabalho, parabéns. Vou agradecer a disponibilidade do professor José Cláudio e do professor Pablo em colaborar, né, nas avaliações da IGEP. Nós sabemos que todo mundo tem atividades para serem feitas e despender esse tempo para estar aqui de forma voluntária, para a gente significa muito. E também me sensibilizar ao professor Rosenberg, né? Nós vamos tomar todas as providências que forem necessárias aqui. E agradecer a todos que estiveram aqui acompanhando, apresentando, parabéns a todos. E eu vou finalizar a gravação agora da sala. Nós encerramos as apresentações dessa sala. E eu acredito que iniciará uma nova sala nesse mesmo link. Então, provavelmente deve ter apresentações que acontecerão em breve, aí, a partir das 15 horas, tá? Então, um abraço a todos e até a próxima. Boa tarde, parabéns aí a todos. Boa tarde aí a todos, parabéns pela apresentação. Boa tarde, parabéns para todos.